Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos neste momento. Nós louvamos ao Senhor, que o Senhor está no barco e nós estamos nesse barco. Aleluia. Nos braços do Senhor é o meu descanso e é o teu descanso. Hoje nós viemos aqui ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você. E com certeza é aquilo que eu preciso e o que você precisa. Não é o que eu quero ouvir, mas é o que Deus tem para falar para mim e para você. Pai querido e santo, podemos louvar a Ti dizendo que em Teus braços, aleluia, Jesus, Espírito Santo, vem falar conosco nessa noite. Que todo o nosso eu venha cair por terra, mas que o Espírito Santo, o Teu nome, seja engrandecido nesse lugar, nessa noite. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado sobre toda a terra. Pai querido, fala conosco nessa noite, Jesus. Trabalha no meu coração, trabalha no nosso coração, Jesus. E tudo que o Senhor tem para falar, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, usar a cada um de nós. Que eu seja somente um instrumento, Senhor, mas que a honra, Senhor, a palavra venha do alto, do Espírito Santo de Deus essa noite. Senhor, fala conosco, ó Pai, que o Espírito Santo venha pairar no nosso meio, que os anjos do Senhor já estão aqui, assentados sobre essas cadeiras que estão vazias, e que nós possamos glorificar e Te exaltar. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Lá no livro de Marcos, irmãos, Deus foi tão bom, tão maravilhoso comigo. Hoje eu fiquei o dia inteiro agradecendo a Ele, porque não fez calor, porque senão eu estava aqui derretendo, porque o nervoso é grande. Oh, Jesus! Glória a Deus. Quando nós fomos chamados para o ministério, Deus, Ele faz a obra por completa nas nossas vidas. Irmãos, passamos lutas, passamos por tempestade, mas o Senhor nos dá a vitória. Ele está no controle de tudo, em tudo nas nossas vidas, nos mínimos detalhes. Hoje à tarde eu pensei assim, Senhor, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que não está tão quente. Porque com esses calores que tem feito esses dias, nós mulheres entendemos em que momento que a gente passa, aquele momento bem abençoado, daqueles calorão. Então é complicado mesmo. E quando você fica nervosa, né, bem calminha, aí dá mais calor ainda. Mas glória a Deus, que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso em todos os momentos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Marcos, capítulo 4, glória a Deus, capítulo 4, aleluia, aleluia, Jesus, versículo do 35, nós vamos ler do 35 ao 41, amém? Eu vou ler aqui do projeto, porque a minha Bíblia é diferente um pouco. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passamos para a outra margem. Eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, ou seja, na ponta, dormindo sobre o seu travesseiro. E eles o despertaram e disseram-lhe, Mestre, não te importa com que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou-se e fez-se uma grande bonança. Amém? Glória a Deus. Então lhes disse, porque sois assim tímidos como é o que não tendes fé?
Aleluia. E eles, possuindo-os de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Nosso tema da palavra hoje é: há poder nas palavras. Há poder nas minhas palavras, há poder nas tuas palavras. Irmãos, aqui nessa passagem fala que os discípulos estavam ali naquele barco dentro com Jesus. E os discípulos, quando começou aquela ventania, aquele vento, eles começaram a ficar nervosos, preocupados. O barco vai afundar. O barco já estava com água. O que representa essa palavra? A palavra de Deus diz assim: há poder nas minhas palavras. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, e o vento aquietou-se naquela grande bonança. Quando o vento soprar, Jesus nos pede duas coisas: acalma-te, porque Ele está no controle de todas as coisas nas nossas vidas. O que quer dizer, irmãos? Qual é o barco que você está? O barco da luta, da dor, da enfermidade? O barco daquele que você está passando necessidade na parte financeira? Ou talvez você esteja lutando pelo teu filho, pelo teu esposo, pela tua família. Quinta-feira é o culto da família. Talvez, como eu, alguns aqui estão sozinhos aqui. Teu esposo não está aqui, tua esposa não está aqui, teu filho não está aqui, tua filha. Mas o Espírito Santo está aqui dizendo para você: você não está só. Você não está sozinha nesse barco. Eu estou com você, do teu lado. Esses dias, eu andando, indo trabalhar, eu sempre oro ao Senhor e vou falando com Deus na rua, vou cantando. E eu falei: Senhor, tem vezes que a gente se sente sozinha. Parece que sobrou aquela voz no meu ouvido dizendo: você não está sozinha, eu estou aqui do teu lado. Você não me convidou quando você saiu da porta da tua casa? Você não me convidou dizendo: Senhor, venha comigo. Jesus, meu amigo, venha comigo. Espírito Santo, venha comigo. Aí aquilo acalmou o meu coração. Então, a palavra do Senhor fala que acalma-te, porque Ele está no controle de todas as coisas, na minha vida e na tua vida. Cala-te e emudece, porque quanto menos eu falar na hora da ventania, será melhor. Irmãos, muitas vezes se levanta contenda, ventania dentro da nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa. E às vezes, ao invés da gente orar, ao invés da gente ficar em silêncio, a gente não ora pedindo a direção de Deus. E deixamos muitas vezes que a ira venha tomar conta do nosso coração, proferindo palavras ao qual não agradam a Deus. A palavra de Deus diz que emudece, irmãos, quer dizer ficar em silêncio, não falar. Sabe aquela briga de casal? Você imagine o homem falando e a mulher falando, e o que vai acontecer? Ninguém vai se entender. Mas será que é só o casal? Não. Isso é na nossa vida com o filho, no emprego. Esses dias aconteceu uma situação no meu serviço, e eu fiquei quieta. Eu procuro sempre ficar mais em silêncio, não me envolvo. Aí alguém falou assim para mim: nossa, Isa, você não falou nada. Eu falei: não, é melhor você ficar em silêncio do que muitas vezes você falar coisas que não vêm agradar a Deus, e às vezes eu vou entristecer uma outra pessoa. E às vezes eu vou entristecer a quem? O Espírito Santo. Então, a palavra de Deus me ensina, e ensina a nós, que nós temos que ficar em silêncio, pedir a direção de Deus em pensamento. O barco que Jesus estava indo naquela direção, lá do cemitério de Gada, haviam demônios que estavam percebendo que Jesus estava indo. E ali eles provocaram aquela tempestade, aquele temporal, um temporal muito forte, ao qual os discípulos acharam que aquele barco já ia afundar.
E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Estava ali, naquele sono profundo, naquele sono bem calminho e tranquilo. É fácil nós ficarmos em silêncio em algumas situações? Não. Os discípulos acordaram o mestre dizendo: Senhor, Jesus, nós vamos morrer, esse barco vai afundar. Quantas vezes nós pensamos que o barco que nós estamos vai afundar? Como? Duvidando, não tendo fé no que Deus tem para mim, no que Deus tem para você. É a vitória, a cura, a libertação, a transformação, a restauração do nosso casamento, a restauração da vida do teu filho, a transformação, a cura de um enfermo, suprindo as necessidades daquele que está passando por necessidade, passando por dificuldades financeiras. Jesus estava ali, naquele sono profundo. Mas e tantos discípulos ficaram apavorados, desesperados. Jesus se levantou e levantou-se e disse para aquele mar: acalma-te. E o vento acalmou. Irmãos e irmãs, esse vento que está na tua vida, que está na minha vida, Jesus está ali do nosso lado. Mas nós temos que abrir a nossa boca proferindo palavras de bênção. Não palavras que muitas vezes venham trazer maldição. Porque a palavra do Senhor diz que ao abrir da minha boca, eu tenho poder para a vida e para a morte. Muitas vezes, nós como marido e mulher, casal, nós muitas vezes não usamos de sabedoria em muitas situações. E nós mulheres, muitas vezes a gente enxerga um pouquinho mais lá à frente. Às vezes você vai lá, olha, não é assim, vamos conversar, vamos fazer dessa forma. E muitas vezes não tem aquele diálogo, que vai entrar em concordância, diálogo. Aí acontece uma tempestade dentro da tua casa. E muitas vezes nós mulheres não vamos lá no que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, que nós mulheres sábias edificamos o nosso lar e a tola destrói. Nós temos que muitas vezes ficar em silêncio e ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para nós sermos prudentes. Quando acontece aquela tempestade da parte financeira ou de uma discussão, ao invés de eu dizer, ficar em silêncio, eu profiro palavras, dizendo palavras de maldição contra o meu cônjuge, contra o meu filho. E por que muitas vezes as coisas não dão certo na minha casa, nas nossas casas? Porque nós não usamos de usar a palavra de Deus, esperar, confiar, lançando ansiedade, tirando o medo do nosso coração. O Senhor Jesus nos deu 2 segredos para utilizar na hora da ventania, que é quando aquele vento sopra para a direita e para a esquerda. Irmãos, quantas vezes você colocou a tua cabeça sobre o travesseiro e chorou por uma pessoa, por um filho, pelo esposo ou pela esposa, ou pela mãe ou pelo pai, por alguém da família, que muitas vezes estava ali passando por lutas. E você, muitas vezes, ao invés de você dobrar o teu joelho e buscar a Deus, você ficou questionando a vontade de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos descansar nos braços do Senhor, descansar nos braços do Pai, lançando sobre Ele toda a ansiedade. Porque Jesus aqui, nesse momento, Ele se acalmou. Ele levantou a sua mão e aquele mar se acalmou. Então, nós temos que nos acalmar naquele momento da tempestade e ficar em silêncio. Irmãos, na minha vida, na minha casa, no momento que eu estava passando por uma luta muito grande, um deserto que eu achei que eu nunca mais ia passar, eu achei que eu nunca ia ter fim esse deserto. No livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra.
Eu não entendia o que significava isso, da questão do que estava acontecendo na minha casa. Quando o Senhor fala, eu comecei a dar ouvido para o Espírito Santo, para aquilo que Deus queria falar comigo. E o que estava acontecendo na minha casa? Deus quis tratar primeiramente de mim, naquela situação. Irmãos, um momento ao qual eu achava que o meu barco, aquele barco que eu estava, naquela ventania que eu estava, eu achei que eu ia morrer afogada. Porque chega um momento você não tem palavras, você não tem força, e bate um desespero, irmãos. Aqui eu entendi quando os discípulos começaram a ficar desesperados. Porque eu fiquei desesperada, irmãos. E o desespero faz coisas ao qual nós cometemos erros, falamos coisas que não devíamos falar, agimos de formas que não devíamos agir. Foi quando eu comecei, e aquilo não passava. Cada dia que entrava, cada semana, cada mês, e eu não via nada. Cada vez era uma luta, cada vez era uma coisa. Passava noites acordada. Irmãos, não era um dia, eram várias noites acordada. Eu não sei nem como que eu ia trabalhar no outro dia, eu não sei nem como que eu vinha na igreja. Eu vinha pela misericórdia de Deus. Mas um dia o Senhor falou ao meu coração a palavra que eu precisava ouvir. Que eu tinha que ficar em silêncio. Que era no silêncio que o Senhor queria falar comigo. Era no silêncio que ao trabalhar dele, na minha vida e na vida do meu marido e do meu filho dentro da minha casa. Enquanto eu não entendia que era no silêncio que o Senhor queria trabalhar, eu estava ali pelejando. E o Senhor falava no meu coração que eu tinha que ficar firme na obra, firme trabalhando. Que aqui diz, como diz lá no livro de Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Busca a palavra do Senhor, orando, meditando na palavra, fazendo a obra de Deus. Ah, mas eu não sei fazer nada. Todos nós conseguimos e podemos fazer alguma coisa na obra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na minha vida e na tua vida. Senhor, a minha casa está lá. Aquele problema não é meu, é do Senhor. Eu estou confiando, porque a palavra de Deus, ela está dizendo para mim, que o Senhor fez promessas para mim. E o Senhor disse para mim que o Senhor vai cumprir essas promessas, e Ele já está cumprindo. Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Irmãos, nós passamos por lutas, mas quando nós cremos e confiamos no Senhor, Ele abençoa e Ele nos dá a vitória. Nós temos que continuar firmes, porque o Senhor, Ele está nesse barco. Porque Ele nos dá calma. Quando nós achamos que o barco vai afundar, Ele está lá segurando nas nossas mãos. Porque Ele está no controle de todas as coisas quando nós estamos orando e buscando ao Senhor. Quando Ele está naquela ventania que fala assim, que nós temos que ser prudentes, pedindo sabedoria e discernimento. Quando as coisas não estiverem indo bem no teu casamento, com o teu filho, na tua empresa, no teu trabalho, ou no meio dos familiares, confia no Senhor, que Ele está com você nesse barco. E a vitória já é tua, porque o Senhor está no controle de tudo. Na hora daquele sofrimento que você está, não profira palavras que venham magoar o teu próximo. Abençoe. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que lançar palavras de bênção. Por mais difícil que aquela pessoa esteja ali, você olha para ele ou olha para ela, para o teu filho. Mas, Senhor, eu não estou vendo mudança. Eu não estou vendo nada. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. E que nós temos que ver as coisas pelos olhos da fé. No livro de Ezequiel fala sobre vales de ossos secos, que o Senhor regenerou cada parte do corpo do homem.
Quem faz a obra, irmãos, não é o homem, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando eu era criança, eu lembro do meu pai e da minha mãe. Eu sou mais velha de 6 irmãos. E eu via muitas discussões deles quando eles não eram cristãos ainda. E a minha mãe dizia assim: eu nunca vou ser crente, eu não gosto de crente. E meu pai pegava aquele violão, ele era desviado da igreja da Assembleia de Deus, e ele ficava ali dedilhando aqueles cânticos das antigas lá. E a minha mãe ali, né, fumando. E um dia, a minha mãe caiu numa cama de enfermidade. Ela já não estava andando. A vizinha do lado foi e convidou meu pai para ir para a igreja. E falou assim: seu João, o senhor crê que o Senhor salva a tua casa, liberta e cura a tua esposa? Ele disse amém. O senhor não quer ir para a igreja? Ele falou, vou. Ele foi para a igreja, porque viu que a situação não estava boa. Ele foi para a igreja. Naquela mesma noite que meu pai foi para a igreja, tinha uma vigília lá na igreja. Eu era criança, mas eu lembro assim bem do testemunho dele. E ele foi para a igreja e lá ele disse assim, ele fez uma promessa, pediu para Deus, e o Senhor, que lá Deus disse para ele que ele ia ter promessas da casa dele, que a casa dele ia ser restaurada, que o casamento dele ia ser transformado, liberto e restaurado. Naquela noite, irmãos, a minha mãe, que já não andava mais, ela pediu oração. A minha mãe colocou as pernas para fora da cama. Passado alguns dias, a minha mãe não conseguia mais pôr o cigarro na boca. Passado algum tempo, com o tempo, o Senhor foi trabalhando. A minha mãe foi para a igreja. Ela não gostava de crente, ela odiava crente. E ali o Senhor trabalhou, ali o Senhor restaurou, o Senhor curou a minha mãe, que estava desenganada pelos médicos. Então o Senhor, Ele trabalha, irmãos, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque o meu pai, ele profetizou: eu e minha casa servimos ao Senhor. Quantas vezes você fala isso? Uma ministração que eu ouvi uma vez, o pastor falou assim: você está sozinho? Está sozinha na igreja? Pelos olhos da fé, olha o teu esposo sentado ao seu lado, seu filho ao seu lado. Coloca uma Bíblia, uma bolsa e começa a profetizar. Que a tua casa já está restaurada, a tua casa já está liberta. E eu oro ao Senhor e digo todos os dias: Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Por mais difícil que seja, mas não é impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Mas eu profiro palavras de bênção, porque se eu ficar falando, ficar olhando o homem, a falha do homem, irmão, a gente não vai ver nada, a gente só vai ver o quê? Só defeito. Só defeito. Mas Deus, com teu infinito amor, me ensinou que Ele tem promessas, como Ele fez para Abraão. Quantas promessas Deus fez para Abraão e Ele cumpriu? São as mesmas promessas que Ele tem para mim e Ele tem para você. A restauração da tua casa, da tua família, do teu marido, do teu filho. Eu vejo pelos olhos da fé a minha família restaurada, transformada e liberta pelo nome de Jesus. Porque há poder no nome do Senhor. E eu estou profetizando na tua vida, na vida do teu marido, da tua esposa, que os teus filhos estarão aqui, a tua família restaurada e transformada no nome de Jesus. Porque quem faz a obra não é o homem, é o Senhor, é o nosso Deus, o nosso Pai, que faz todas as coisas. O que você decide? Proferir palavras de bênção sobre o teu cônjuge? Ou você profere palavras: esse daí não presta, esse aí não vale nada. E outras palavras, ao qual, né, nós sabemos que muitas pessoas proferem para a vida do seu cônjuge, para a vida do seu filho. Irmãos, uma vez eu passei por uma situação bem difícil com meu filho. Meu filho sempre foi uma benção. Entrava por baixo das cadeiras, né? Quem conhece aqui
no tempo das antigas sabe como não foi fácil. Mas eu não desisti, irmãos. Eu estava num lugar e uma pessoa falou assim: nossa, que criança tentada. Eu nem sabia que eu era mãe do menino, né? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, meu filho é benção. Aí ela: nossa, desculpa. Eu falei: meu filho é benção. Meu filho é um servo de Deus, ele é separado por Senhor, ele é abençoado. Ficava suado, ficava assim que, né? Gritava. Mas eu falei: Senhor, o meu filho é separado para o Senhor, e aonde ele colocar a planta dos pés dele, ele vai fazer a diferença. Para os olhos do homem é impossível? Não, mas para os olhos de Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, há muitos anos atrás eu estava aqui, eu, meu marido e meu filho, aqui trabalhando na obra do Senhor. Meu marido, quem conhece aqui sabe, ensinando a palavra. Mas muitas vezes nós não vigiamos brechas, as setas do inimigo. Vamos vigiar, irmãos, ficamos firmes. Por isso que nós temos que estar aqui, lendo e meditando na palavra de Deus e proferindo palavras de bênçãos. Então ore, não desista, não se desanime. Confie no Senhor e o mais Ele tudo fará. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos ficar firmes nesse barco. Não vamos deixar o barco afundar. Porque quem está comigo, quem está com você, é maior do que tudo. E tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que você decide? Proferir palavras de bênção na tua casa? Ou palavras de maldições? Irmãos, o inimigo está aí. Ele veio o quê? Ele quer lutar para derrubar as famílias. Se nós não nos levantar, guerrear na nossa casa, fica lá só dizendo aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Não, irmãos, nós temos que guerrear. Não é você ficar lá falando, Jesus, glória a Deus. Não, nós temos que guerrear, porque o inimigo ele não brinca não. Ele vem com tudo. Enquanto você não se levantar, como diz em Lucas 10:19, com autoridade e ousadia dentro da tua casa, ele vai fazer a festa. Se levanta na tua casa, dobra os teus joelhos de madrugada e começa a glorificar, começa a repreender tudo que está ali, que não vem de Deus na tua casa. Irmãos, muitas vezes, pessoas vêm de gerações com palavras, foram criados com palavras pesadas. Mas nós, filhos, servos de Deus, amados do Senhor, escolhidos do Senhor, proferimos palavras de bênção. Você é vitoriosa, você consegue. Irmãos, eu ouvi muito isso, porque muitas vezes você se sente deprimida quando alguém fala uma palavra para você, e isso vai lá no fundo do teu coração. Mas nós temos que nos levantar, pedir que o Senhor venha nos dar o ânimo, dar alegria. E Ele nos dá dentro da nossa casa. Começa a orar, começa a abençoar o teu marido, o teu filho. Tem 2 livros que eu ganhei há muitos anos atrás e sempre estou lendo. É O Poder da Oração na Vida de um Esposo e Como Orar pelos Teus Filhos. E ali tem palavras de bênção, ensinando. E eu aprendi muito com esses livros. Ali não me ensina como eu orar na vida do meu esposo, na vida sentimental, na vida financeira, na alma, no corpo, que é a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A vida dos nossos filhos, sentimental, financeira, acadêmico, profissional, em todos os sentidos nós temos que estar ali, nos levantando.
Jesus diz que ao sair da nossa boca, nós podemos ser condenados ou absolvidos. Então nós temos que vigiar com as nossas palavras. O homem só adquire perfeição quando ele tem o controle das palavras que saem da sua boca. Dependendo do que você falar, você vai atrair bênçãos ou maldição sobre a sua família. Venha nas quinta-feira, venha aqui lutar, orando, buscando, glorificando a Deus pela vitória da tua família. Porque o Senhor está aí com você. Aonde você está, Ele está com você. As palavras têm o poder de autorizar Deus a agir ao meu favor e ao teu favor. E Ele está no controle de tudo. E nós, como servos de Deus, como filhas e filhos do Senhor, Ele nos ouve. Por quê? Que nós, ao abrir da nossa boca, vamos profetizar. Para que os anjos do Senhor, ore e peça para o Senhor, que os anjos do Senhor venham acampar ao nosso redor, ao teu redor, ao redor do teu esposo, ao redor da tua esposa, ao meu redor, ao redor do teu filho. Livrando, guardando. Fácil, irmãos, no dia a dia. Ele não disse que ia ser fácil, Ele falou que ia ser fácil. Jesus não falou que ia ser fácil, Deus não falou que ia ser fácil. Mas Ele disse assim, ó, eu venci, você também vencerá. Nós vamos vencer sim, quando nós estivermos firmes na rocha. Vamos trabalhar para que a nossa casa fique firme na rocha. E que nesse barco nós possamos continuar firmes, para que nós possamos chegar do outro lado, com a vitória nas mãos. E Ele está cuidando, Ele cuida. Naquele momento que você está lá chorando, chorando pelo teu filho, chorando pelo teu esposo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, aleluia. Ele nos diz que a cada um de nós, que Deus, Ele restaura a nossa família. Ele restaura o nosso casamento. Ele restaura a vida do teu filho. Você que muitas vezes está aqui, o teu filho está lá fora, no mundo, nas drogas, na bebida, o esposo. E você vem buscando pela tua família. Não desanime, não fique triste. Encha teu coração de alegria, porque nesse barco Jesus está com você. E Ele diz para você, não se desanime, que a vitória já é tua em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor nosso Deus, Ele fez promessas. E as promessas deles vão se cumprir na tua vida. Com certeza algumas já estão se cumprindo. Quantos que já estão aqui, que são frutos de oração, frutos de campanha que muitas vezes você fez em prol a essa pessoa, a essa vida. Não é verdade? Uma vez a gente teve uma campanha aqui na igreja sobre quebras de maldições sobre a vida dos nossos filhos. Porque muitas vezes vem lá de geração. Porque a tua avó se separou, a tua mãe vai se separar, o teu filho vai se separar, em nome de Jesus está repreendido. Vocês lembram da pregação do pastor, que ele falou, do pastor Gabriel, que ele falou sobre a questão dele estar na cadeira de roda? Porque alguém lá atrás falou, mas foi repreendido, foi curado. Está aqui hoje, está pregando a palavra de Deus. Quantos que estão aqui que são frutos de oração? De quebras de maldição, nós temos que buscar, irmãos. Você olha lá fora no mundo, aquele lá está perdido, mas se você está falando que está perdido, vai estar perdido. Se você falar em nome de Jesus, pelos olhos da fé, o meu esposo vai sair daquele bar, o meu filho vai sair daquelas drogas, o meu esposo vai voltar para a casa do Senhor, a minha esposa vai voltar para a casa do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Quantos aqui não querem que, se Jesus voltar agora, que a sua família venha para o Senhor Jesus? Eu quero que a minha família seja salva, e eu declaro isso todos os dias, irmãos.
Por mais que eu olhe aquela situação, eu olho, em nome de Jesus, eu creio no Deus que pode todas as coisas. E os olhos da fé eu vejo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos declarar todos os dias, irmãos. Porque se nós eu vou descansar. Não, o inimigo ele não descansa, não. Ele não tem descanso. Então, por isso, nós temos que ficar firmes, em nome de Jesus, perseverando, crendo no milagre e orando com fé, na certeza da vitória. Toda vez que você vê aquela situação, ore, busque ao Senhor. Profetize todos os dias na tua vida. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E que Jesus está nesse barco. Aleluia. Fecha teus olhos, vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir para a irmã Nina vir, o pessoal do louvor cantar. Que nós não venhamos temer a nada. Você vai colocar a mão no teu coração, neste momento. Pensa naquela pessoa da tua família que você gostaria que estivesse aqui. Irmãos, o Senhor, Ele trabalha nos mínimos detalhes. Uma vez eu fui numa ministração no Congresso de Mulheres, onde uma pastora falou assim, para nós mulheres, né? Mas isso também serve para nós, para os homens, para quem está aqui essa noite. Talvez você não dá valor para aquela coisa bem pequenininha assim, ó. Mas o Senhor, Ele trabalha nos mínimos detalhes. Ele trabalha nas coisas pequenas que muitas vezes você não dava valor. Às vezes você perdeu. E você olha e fala, puxa, eu não dei valor. Comece a dar valor. Porque Deus trabalha nas pequenas coisas também. Para que você venha aprender a dar valor nas coisas grandes que Ele vai fazer na tua vida. Como Ele tem feito na minha vida, Ele vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, com o teu filho. Fecha os teus olhos. E canta essa canção, mas canta do fundo do teu coração. Porque muitas vezes a gente não tem palavras, mas cante, louve, profere o teu louvor de adoração ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, porque o Espírito Santo trabalha. Aleluia, Jesus. As águas não vão afundar. Aleluia. Não estou sozinho. Com certeza você não está sozinho. Aleluia, Jesus. Eu estou guardado. Você está guardado, sim. No esconderijo. Aleluia, Jesus. Mas não estou Glória sozinho. a Deus. Nós não estamos Tu sozinhos. estás comigo. Aleluia, Jesus. Levanta tuas mãos e louva o Senhor dizendo, Ele está com você, Ele está comigo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Nunca vamos perder a batalha, porque Ele é Deus. Aleluia, Jesus. De novo. Crente, Senhor, haja o que houver, venha o que vier. Aleluia. Ele está provendo. Aleluia, Jesus. Ele está provendo o cordeiro dentro da tua casa. Talvez você está passando por um momento de dificuldade financeira. Ele está provendo. Ele está com a bênção da prosperidade na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, recebe o nosso louvor, Jesus. A nossa adoração nessa noite, Senhor. Obrigado, Jesus. Não importa a tempestade, esse vento forte que está na tua casa, não vão roubar a tua fé, porque o Senhor está com você. Aleluia. O Espírito Santo está aí neste momento. Ele está calando o teu coração.
Ele está cuidando de você, está enxugando a tua lágrima. E Ele diz que Ele está com você, aonde você for, aonde você estiver, porque Ele te ama e Ele tem um cuidado especial. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos declarar, temer por Santo é quê? teu nome, Senhor. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Coloca na presença do Senhor neste momento aquela pessoa que você está na tua mente nesse momento. Senhor, eu coloco a minha casa, a minha família, Jesus, como eu tenho colocado todos os dias na tua presença. Que muitas vezes me senti sozinha, mas o Espírito Santo estava comigo. O Espírito Santo tem me guardado, tem me livrado. Aleluia, tu és meu Jesus. Ele vem prover. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levanta as tuas duas mãos para cima e levanta o teu semblante e cante agora. Temer por quê? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Temer por quê? Se Ele está com você, guardado por quem nunca perdeu. Você nunca vai perder essa batalha se você está alicerçado ali arraizado na palavra de Deus. Irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vem abençoar nessa noite, Senhor, cada família que está representando aqui a sua casa, Senhor. Vai lá dentro das suas casas, Senhor, que os anjos do Senhor vão lá agora, com a bênção da prosperidade. Tudo aquilo que não provém do Senhor venha cair por terra daquele lugar, em nome de Jesus. E que nós venhamos proferir palavras de bênção sobre a nossa família, sobre o nosso marido, sobre, Senhor, os nossos filhos, Senhor. Que o vento forte não vai ter, em nome de Jesus, cair por terra, em nome de Jesus. Que venha fortalecer a minha fé, a nossa fé, em nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus, há poder na tua palavra, Senhor, aleluia. Ore, clama, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Não vou roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Não temos palavras para te agradecer. O quanto o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, Senhor. Paizinho, obrigada, Jesus, porque o Senhor está conosco. Senhor, levanta, Senhor, pessoas
Levanta essas pessoas que muitas vezes estão desanimadas, Senhor, a olhar, Senhor, achando que a sua casa está destruída, que o seu filho, o seu cônjuge não tem solução. Tem solução sim, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. Vai lá agora na nossa casa, Senhor. Obrigada, Jesus, sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, que possamos estar em teus braços, Senhor. Que nós não venhamos temer a nada, porque nós estamos enraizados na tua palavra. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, minha irmã. Meu irmão, não desanima. Levanta o teu semblante, cabeça baixa, sinal de derrota. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada. Você é um servo, você é uma serva de Deus. Aonde você colocar a planta dos teus pés, ali o Senhor trabalha. Você é luz, você é no meio das trevas. Aleluia. Sempre levanta tuas mãos dentro da tua casa e começa a guerrear. Satanás, aqui você não tem poder. O meu marido é do Senhor, o meu filho é do Senhor. Ori clama, aleluia. Ori ama, shiri clama, ararai, siri amas. Você está debaixo dos nossos pés. A obra quem faz é o Espírito Santo. Aleluia. E eu declaro que eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Muitas vezes você colocou espírito de ansiedade, de medo, mas você já está derrotado em nome de Jesus. Você colocou o desânimo, a depressão, a angústia, a tristeza, a dor, a enfermidade. O Senhor diz aqui que Ele nos dá autoridade e ousadia para orar, para que enfermos sejam curados, sejam libertos e restaurados. Temer por quê? Por que temer, meu irmão? Por que temer, minha irmã? Se Ele diz, eu estou contigo, aonde você estiver, aonde a planta dos teus pés estiver, oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, o que Deus tem para mim e tem para você é algo grande. Nós não podemos pensar pequeno. Você tem capacidade. Você é jovem, adolescente. Oh, aleluia. O Senhor diz para você vai ser. Aleluia, glória a Deus. Você vai chegar com um diploma nas tuas mãos para sua mãe, para o seu pai. Você vai ser motivo de orgulho na tua casa. Talvez você pense assim, eu estou decepcionando meu pai e minha mãe. Não, se você estiver enraizado aqui na palavra, continuar firme nos caminhos do Senhor, aonde você estiver naquela faculdade, você vai ser bênção lá. Você vai ser luz no meio das trevas, dando bom testemunho de um verdadeiro cristão, honrando o que diz aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Que possamos nessa noite levar a bênção. Tome posse, Senhor Jesus. A vitória já é minha em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. No meu emprego, sou enfermeira. Quando eu estou ali trabalhando, irmãos, a gente não pode falar lá de Jesus. Mas quando sobra ali, quando dá uma brechinha ali, eu vou lá e falo de Jesus. Você tem fé que Jesus pode te curar? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Porque a palavra nos ensina que nós temos que olhar pelos olhos da fé. A cura, a restauração
transformação, libertação. Profetize isso na tua casa. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia.